Muito bem, pessoal. Vamos falar hoje do Endrick, o jogador que pertence ao Lyon da França. Saiu do Palmeiras, foi para o Real Madrid, fica apenas de enfeite, né? Impressionante aí, um ótimo jogador, jovem promissor. Chega lá no Real Madrid a peso de ouro e os caras deixam aí apenas como cabide de enfeite, né? Teve que sair mesmo, realmente concordo dele ter saído fora, jogar no Lyon da França, é um time muito inferior ao Real Madrid, mas pelo menos ele vai ter tempo para jogar, minutagem, quem sabe conseguir uma vaguinha para a Copa do Mundo, né? Já que tem bastante futebol o jogador Endrick. Então o Lyon compartilhou um vídeo do primeiro dia do atacante e do jogador lá no centro de treinamento do clube, e o brasileiro conhecendo o novo local de trabalho de maneira descontraída, né? Contudo, uma declaração do atleta em meio à visita repercutiu aí nas redes sociais, né? Polêmica. Eu achei uma declaração muito simples, né? Mas o pessoal não tem o que fazer e aproveita aí para encher o saco, né? Em meio a corredores e salas, o Endrick respondeu se estava feliz com a chegada ao novo clube e, sem pensar muito, o brasileiro disse que sim, e destacou aí a importância do sentimento da companheira Gabriele Miranda com a mudança, abre aspas. Se a minha esposa está feliz, então eu estou feliz, declarou aí o Endrick. Normal, né? Se ele está amando aí a esposa, mais do que normal dar uma declaração dessa para patroa, não é isso? Então a declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais e os torcedores e fãs do jogador brincaram com a situação. Rapaz, o pessoal não tem o que fazer, hein? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente passar. Tem mais notícia aqui. Cercado de expectativas, Endrick teve um 2025 marcado por decepções, vestindo a camisa do Real Madrid, com poucas oportunidades com Ancelotti, né? Lesões musculares e menos chances ainda com Xabi Alonso. O brasileiro optou por novos ares para o 2026. Em ano novo, vida nova, essa frase é lema para o Endrick, que em meio à falta de oportunidades no Real Madrid, optou pela saída, e na reta final de temporada o atacante vai defender o Lyon, lá da França, por empréstimo até junho e sem opção de compra, né? Poderia ter estendido um pouco mais aí esse contrato. E o jogador espera ter mais tempo em campo para mostrar o seu futebol e voltar a marcar gols e reencontrar a felicidade em jogar bola. E o atacante se permite sonhar também com uma convocação para todo mundo neste ano. Tá aí o Endrick, acredito que ele tem potencial sim de jogar a Copa do Mundo, né? Com toda certeza, só depende dele fazer muitos e muitos gols aí nesse time mediano aí, o Lyon da França. E o pessoal da TNT Esportes fez aí um bate-papo legal, um apanhado sobre a saída do jogador para o time da França. Vamos acompanhar, vamos lá. Do Endrick, aí o Mauro entra daqui a pouco para também a gente saber a opinião de um jornalista que sempre acompanhou desde sempre, né, desde muito cedo, o Endrick. Mas o Endrick foi oficialmente emprestado ao Lyon pelo restante dessa temporada. A gente já falou em alguns momentos sobre isso, sobre esse empréstimo. E aí, Fred, eu tava lendo a repercussão desse empréstimo, muita gente empolgada, o vídeo do anúncio do empréstimo do Endrick bateu mais de 17 milhões de views, o que é um recorde para a conta do Lyon nas redes sociais, mas também tem gente desconfiando, falando, olha, ele é promissor, mas não é certeza de que vai render no Lyon. Qual que é a sua avaliação? Você acha que o Endrick vai conseguir entregar alguma coisa, principalmente olhando para a Liga Francesa? Eu acho que sim. Eu acho que o Endrick tendo minutagem, e ele vai ter minutagem, tudo indica para isso, né? Ele vai arrebentar. Eu acho muito difícil que dê errado. Dentro dos padrões de protagonismo que o Lyon tem na própria Liga, que é muito diferente do que o Real Madrid tem na Liga, né? E até com o protagonismo que tem o Palmeiras no Brasileirão. Então, pela primeira vez na carreira, o Endrick vai para um clube que é coadjuvante. A campanha do Lyon é positiva, né? Tá ali na parte de cima da tabela de Ligue 1. Eu acho que isso importa pouco quando a gente olha individualmente pro Endrick, né? O principal é ele tá num time que, primeiro, ele jogue e, segundo, que ele receba oportunidades, né? Digo, de marcar gols e de dar assistências, que tem um time que consiga envolvê-lo e não que ele fique só esperando uma bola de vez em quando chegar pra ele finalizar e pra ele dar sequência à jogada. Agora, pra mim, a grande questão nessa história aí é uma escolha equivocada do Real Madrid de não colocar o Endrick pra jogar, né? Assim, você acaba não colocando o Endrick, dando mais chances do que o Gonçalo Garcia deveria, e no fim das contas é o Gonçalo Garcia quem fica, né? Pra sequência da temporada, e é o Endrick que é emprestado. Eu acho uma escolha ruim do Xabi Alonso, ruim do Real Madrid, de abrir mão de um talento enquanto ele estava no elenco, e é claro que depois da minutagem quase nula que ele recebeu nessa primeira parte da temporada, fazia sentido ele sair. Eu acho que o Endrick ganha muito nessa troca, né? Parece loucura falar isso, caramba, como é que ele ganha trocando o Real Madrid pelo Lyon? Ele tem que jogar.
né? Então, eu acho que pro Endrick é muito importante. Eu fico achando, inclusive, que foi uma pena ele não ter saído no começo da temporada, porque o Endrick acabou perdendo 6 meses de uma temporada que deságua na Copa do Mundo. E eu acho que esse movimento, né, Quesada, indica um pouco de, assim, uma cartada final, né, pra tentar uma convocação pra Copa do Mundo. Porque, de fato, ali no banco de reservas, sem entrar, mesmo o Ancelotti conhecendo, lá, bagunçou, né? Eu sabia que o Mauro ia fazer isso. Eu tinha certeza que o Mauro Betting ia não foi culpa bagunçar dele. Isso o aí nosso melhor futebol do mundo. A gente tá operando o programa no pente, né? Então fica sempre difícil. Mauro, não é tua culpa, não. Eu tô defendendo que eu faço direto. Então, fica tranquilo, Mauro. Mauro Betting, tô brincando, viu? Agradeço muito a sua participação, sei do seu esforço, sei o quanto você já trabalhou, principalmente nessa semana de festas. A gente tava falando da possibilidade de você aparecer naquele especial de fim de ano do Roberto Carlos. Mas, Mauro, tava no de placa, né? Tava no de placa, eu tava literalmente sem roupa pra fazer este programa, porque eu vim com a camisa do Palmeiras. E assim, eu não tava pra fazer no ar, né? Eu vestir a camisa do Palmeiras, mas eu tô sempre com a camisa do Palmeiras, camisa de futebol. Eu esqueci do MFM, que eu teria que estar vestido, mas sair com a roupinha do de placa. É um privilégio estar aqui com vocês e falar com o Endrick, que também é sempre um prazer. Você tá fazendo cosplay de Papai Noel nesse Natal? Já ganhou um trocado também? Então, você sabe que era hoje pra eu dar uma parada na barba, mas é claro que já o meu aparador de barba tava sem bateria, então deixei carregando. Tá bonito, eu gostei. Tá gato. Não, tá. Eu tô agora assim, o Jürgen Klopp da Shopee, né, com os óculos e tal. O óculos fez tanto sucesso que a Tainá Espinosa vai comprar no meu lugar que eu. E assim, então aproveitar que minha mulher tá no Marrocos, ela não tá vendo o programa, porque ela falou, Mauro, você tá mais bonita assim, não usa esse óculos. Eu falei, então tô ótimo, tô menos velho. Enfim, não tô Klopp, mas enfim, mas ok, né? Mas assim, mas até falando do tema, do Endrick, assim, rapidinho, que a gente até já tinha comentado aqui em outros programas nossos, logo depois da Copa do Mundo de Clubes e sacando o que tava fazendo o Gonçalo, que ele não conseguia fazer, e papos iniciais com o Xabi, o Endrick e seu staff deram uma checadinha no Palmeiras. Falei, vocês topam? E o Palmeiras falou, claro, mas precisa ver se os homens liberam. E os homens não liberaram pro Brasil, né? Enfim, aí e de fato que a gente tem falado, e é fato, né? Não houvesse agora a Copa do Mundo no meio do ano, o Endrick ia ter a paciência para continuar no sonho da vida dele, que era o Real Madrid. Havendo a Copa, ele falou, eu preciso jogar num clube competitivo, né? E foi o que ele fez, né? Não houvesse a Copa, ele ia ficar pianinho esperando a oportunidade no Real Madrid. Embora fosse soubesse difícil pro Xabi Alonso, por coisas até por responsabilidade dele próprio. Então eu entendo esse movimento tanto do Real Madrid quanto do Endrick, para ele poder ter uma minutagem para tentar estar num grupo em que, convenhamos, aí tem a felicidade, a facilidade, embora não seja tão fácil, que o treinador dele seja justamente quem cacifou a vinda dele pro Real Madrid, com o Ancelotti. Sobre Palmeiras ou Lyon, vamos supor que o Palmeiras voltasse e tentasse agora de novo, né? Eu entendo a posição do Real Madrid de não liberar pro futebol brasileiro, porque para ele ter uma chance no Real Madrid, a cabeça dos caras aqui ele precisa seguir no futebol europeu e conseguir uma sequência boa, técnica, de gols, etc., no nível do futebol europeu. Ainda que eu pense que Ligue 1 e Campeonato Brasileiro, acho que não tem como você colocar um desnível grande técnico entre as duas, não. Assim, eu acho que tem até uma posição meio eurocentrista de você achar que é melhor brigar e brilhar pelo Lyon do que pelo Palmeiras. E eu não tenho dúvidas de que pra Copa do Mundo, pro Endrick, seria muito melhor ir pro Palmeiras do que pra Lyon. Assim, sem nenhuma dúvida. Eu falei sobre isso, claro. Sim. Não impactar na visão do Ancelotti? Não, ia melhorar. Não, agora ali no Brasil não. É por aí mesmo. Não, a gente falou, antes de surgir a possibilidade do Lyon, a gente falou no melhor futebol do mundo, que o Endrick, que pra mim, valeria muito mais a pena dar um passo para o Brasil pensando em Copa do Mundo. Se o Endrick está dando o passo por conta da Copa do Mundo, e me parece que isso fica bem claro, senão ele esperaria um pouquinho mais no Real Madrid, é muito mais jogo jogar no Palmeiras hoje, que tem um protagonismo dentro do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele se sentiria mais confortável e seria mais visto pelo público brasileiro, causando inclusive uma pressão que foi feita para o Vitor Roque durante um tempo, porque voltou muito bem ao Palmeiras, do que ir pro Lyon. Quem que vê o campeonato francês no Brasil? Muito pouca gente. A gente vai poder ver ele mais, talvez, nas competições europeias. O Lyon tá jogando o quê? Liga Europa League. Então. Aí, não é que eu tô desfazendo da escolha, tá? Mas eu acho que se teve essa opção de ir pro Brasil, realmente teve que bater no Real Madrid, porque era muito mais negócio pensando nas ambições do Endrick. Agora o Endrick tá correndo contra o relógio. Eu acho que ele tá muito atrás de outros concorrentes. O tempo é inimigo. Ele já deveria ter tomado essa decisão antes, tá? É fácil falar que é assim, mas no contexto do Endrick no Real Madrid, nunca ele teve vida fácil. E nunca ele teve uma projeção de jogar. Quando é que a gente olhou e falou, o Endrick vai jogar? Agora ele vai ter oportunidade. Com o Ancelotti ele não teve quando ele chegou, né? Com o Xabi Alonso, pior ainda, o Super Mundial deu um indicativo e ele teve 2 janelas de transferências para tomar essa decisão. E não tô só falando do Endrick, né? Óbvio quem gera a carreira do Endrick, porque o Endrick é um menino ainda, não vai saber tomar todas as decisões da vida. No sentido de transferência, ele já tá atrasado. Agora ele vai ter que correr contra o relógio. Vai ter um treinador que quer o Endrick e queria o Endrick de qualquer jeito, essa informação, tá? O Paulo Fonseca. E vai correr pra estar na Copa do Mundo. Eu, sinceramente, me surpreenderia, viu, Maurão? Se o Endrick estivesse na Copa do Mundo. Eu acho que ficou muito complicado. Digamos assim, uma porcentagem, a gente adora falar em porcentagem. Ele tinha, se continuasse o Real Madrid, era 2%, 10%, sei lá, enfim. No Lyon, se ele jogar o que ele tem potencial pra jogar, é metade. E eu acho que é até interessante, um cara que ele está perdendo, não só ele, outros também estão perdendo, que é o João Pedro. O João Pedro, isso é fantástico. O cara tava em férias, não vem jogar a Copa do Mundo de Clubes, joga, é campeão do mundo e ganha uma posição. Gente, assim, em junho, no limite, vai, antes dele, o João Pedro estrear pelo Chelsea. Se você pensasse quais são as opções de ataque para a seleção brasileira daqui a um ano, eu ia citar o João Pedro na minha avaliação, cada um tem a sua, tipo a 12ª, 13ª, né? E hoje quase que a primeira, né? Provavelmente tem os Cunha, apesar das instabilidades do United, e pelo que ele fez na seleção, deve dizer, aquele jogo terrível, que eu tive a felicidade de estar profissionalmente, não como torcedor, em Buenos Aires, da queda do Dorival Júnior para a Argentina, o Matheus mostrou qualidade, isso quem fez o gol, quem recuperou a bola, e mesmo no momento ruim do United, ele tá jogando, né? Então assim, e aí você tem potencial de Pedro, o próprio Vitor Roque, enfim, Richarlison, que é uma escolha, digamos, do treinador, ou já foi mais, enfim, que é normal também, né? Não é a patota,
também a panela do Ancelotti, mas é normal, ainda mais pra você chegar no Igor país. Jesus? Cara, o Igor Jesus, que o time não ajuda, mas ele é muito bom, e a gente tá citando alguns, pode citar outros, né? Enfim. Sem olhar pro Brasil, né? E sem olhar pro Brasil. O Caio Jorge, o Ciro, claro, sempre o Pedro e tal. Então, assim, as coisas podem virar, eventualmente, mas pra virar, ainda mais na França, e para essa questão de visibilidade, hoje todo mundo estuda, o Ancelotti estuda demais, a comissão técnica da CBF é competente, sim, mas esse fator não é que ele é pressionável, né? Porque o TikTok vai convocar a seleção. Não é isso. Mas tem um fator que realmente no Lyon é menos, né? Mas é aquela coisa, concordo mesmo, e achava e torcia mesmo de coração que o Endrick voltasse ao Brasil ou ao Palmeiras, mas pra ele seria melhor. Mas entendo também o caso do Real Madrid. Não, eu quero que você fique na Europa. E mais, o Real Madrid não interessa se o Endrick vai pra Copa ou não. Não interessa talvez, eventualmente, o Real Madrid, nem se o Mbappé vai pra Copa. Interessa o Real Madrid, e seria o Elche, e seria qualquer clube, o que ele vai fazer pro clube, não ganhar a Copa do Mundo, né? E o Real Madrid, inclusive, até financeiramente, é o clube que tá defendendo uma Copa do Mundo. O Real Madrid não precisa valorizar um jogador numa Copa do Mundo, numa seleção. O Real Madrid é o Real Madrid, né? Você estar lá é valorizado, e também por isso o Endrick tem que continuar quando voltar do Lyon. Então, assim, normal, o Real Madrid tanto faz, ele tem que fazer o que pra ele é mais interessante. Pra ele não era voltar o Endrick ao Brasil. O padrão que eu acho que o Endrick tem que ter, tá? Comparativamente com o que aconteceu, vou trazer um caso mais recente, é o que o Antony fez no Betis. Se ele conseguir ter o impacto que o Antony teve no Betis, eu acho que ele abre a porta. Porque ninguém estava esperando que o Antony ia arrebentar do jeito que arrebentou no Betis. O Betis não é um time protagonista e, coincidentemente, era um time que estava jogando uma competição secundária europeia. E foi até a final. E mesmo assim, eu não sei se vai chegar, mas eu acho que é um bom exemplo do que a gente tem que comparar. Com a diferença que o corredor do Antony é muito mais engarrafado, né? Sem dúvida. O corredor do Endrick é menos. A gente não tem um titular. Tanto é que a gente pode jogar sem o 9. Parece que vamos jogar sem o 9 mesmo, né? Então, é um corredor que ainda tá um pouco mais livre, apesar desses ótimos nomes que a gente falou aqui. Mal comparando também com o jogador do Real Madrid que tá emprestado e arrebentando e deve pra Copa, é o Nico Paz. Cara, ele foi pro Como. Sim. Ele foi pro Como. Ele sai do Real Madrid, não tinha chance, vai lá, começa a arrebentar no Como, se faz presente e deve ir com a seleção argentina pra Copa do Mundo, né? É um pouco diferente, mas ele pode ir pra um time muito menos importante do que o Real Madrid e se fazer presente nas discussões de seleção. Até porque realmente o problema é o tempo, né, Mauro? Desculpa. Tem pouco tempo, né, Mauro? Pouco tempo outra coisa. E poucas convocações. Então, assim, será que mesmo sem convocar, mesmo sem participar de algum amistoso, o Endrick pode aparecer na lista pra Copa do Mundo? Pode, porque é do Ancelotti, né? E pode, porque se a gente pegar o próprio histórico do Endrick, nos últimos anos, só outra opção pela direita, agora por dentro, que é o Rafinha, e pela direita você tava falando do Estevão, do Luiz Henrique, que eu acho que me parecem os nomes convocáveis. Pô, o Endrick estreia o Wembley fazendo gol, depois 3 dias ele vai pra Espanha, faz um jogo que o Brasil merecia vencer, a Espanha faz gol, e 2 dias depois, em 6 dias, ele jogou por 3 países diferentes, por 2 equipes diferentes, e fez gols decisivos, inclusive numa semifinal do Paulista que a gente mostrou aqui na TNT contra o Novo Horizontino. É esse o nível do Endrick. Mas realmente, é como falou mais uma vez muito bem o Fred, assim, você tem uma concorrência pelo lado da direita, por exemplo, no caso do Antony, muito mais cruel do que a do Endrick. Então o Endrick ainda tem essas possibilidades do próprio Ancelotti. Mas ele vai ter que ser, e até um tema que daqui a pouco a gente vai abordar aqui na MFM sobre jogadores aí de 2025, o Endrick vai ter que ter um desempenho de Kvaratskhelia, ou seja, o cara que no meio de temporada muda de país, claro, de liga, de clube, para um nível absurdo do Kvaratskhelia. É sempre mais complicado, para alguns mais, para outros menos, você mudar no meio de um campeonato, né? E Real Madrid pro Lyon, você não é Lyon pro Real Madrid, claro, você tem a pressão, mas tem essa frustração, ainda muito jovem, por mais maduro que ele é, e desde que nasceu ele é diferente mesmo, Endrick, que tem cabeça, tem berço pra acompanhar isso aí, pra superar, mas tem toda essa coisa, né? Ele vai ter que ter um desempenho de Kvaratskhelia, inclusive, o exemplo de meio de temporada pra estar na Copa. Não vai ser fácil, mas vai ser menos difícil ele no Lyon do que nem jogando pro Real Madrid. O Ednilson mandou um superchat aqui sobre o assunto. Abel criticou o Endrick publicamente, Ancelotti também. Endrick faz gol contra a Inglaterra e Espanha e Dorival escanteia ele. Isso não diz nada pra vocês? Eu li uma entrevista do Sidney Govou, que é um ídolo, tido como ídolo do Lyon, e ele disse, olha, é um menino muito promissor, é um jogador promissor, mas vocês não acham estranho ele não tá sendo utilizado no Real Madrid? Será que alguma coisa não tá rolando? Então é mais ou menos na linha do que o Edmilson falou. Olha, eu acho que com o Xabi era uma questão mesmo de insistência no Gonçalo, pelo que o Gonçalo fez, principalmente no Mundial, mas a gente não sabe o que acontece, né, o Fred? A gente não tá ali no bastidor, não tá acompanhando o treino, pra entender melhor a situação, né? É muito cruel exigir que o Endrick jogasse mais do que ele jogou na primeira temporada com o Ancelotti no Real Madrid. E nessa segunda temporada ele dá o azar de se machucar e o Gonçalo brilhar no Super Mundial e o Xabi Alonso ser um cara de ter fechado a porta e ter o Mbappé, né, como titular da posição. Ele tava brigando pela reserva do Mbappé. Ele não tava brigando por posição no time titular. Então, é realmente muito difícil. Acho cruel colocar na conta do Endrick ele não ter tido tanta chance no Real Madrid. Agora, vamos ver, né? Acho que é um tiratema interessante. Se ele chegar no Lyon e em pouco tempo não tiver oportunidades, aí eu acho que acende um sinalzinho amarelo realmente na carreira dele. Vamos ficar atento pra entender, mas eu entendo esse superchat aqui do Edmilson, porque realmente já foram várias ocasiões ali em que a gente não entendeu o porquê que o Endrick foi segurado ali na fila. Principalmente no começo, tá? Com o Abel. Muito bem, fim de papo, fim de conversa. O ponto de hoje foi o jogador Endrick e em breve eu volto com mais novidades aqui no nosso canal. Deixa o like, se inscreva que eu volto já já.